muito para entender isso. Então, uma coisa difícil de perceber que não está nos manuais, né? Exato. Parabéns aí, muito obrigado pela apresentação. Vamos passar então para a Gabriela agora, que vai falar sobre validação, mas já com MVP. Gabriela, muito obrigado aí por aceitar o convite e fique à vontade. Olá, gente, bom dia. Parabéns, Paulo, foi sensacional a sua palestra e quero agradecer também o convite, muito obrigada a todos, né? Eu acho esse curso muito interessante, tanto o Vitrine quanto os outros dois, né? Um antes e outro depois, mas o Vitrine é mais relevante no meu ponto de vista, porque as empresas elas já conhecem, elas já têm um certo conhecimento para realmente validar o seu produto e saber por onde caminhar, né? Pessoal, eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Eu acho que precisa alterar algumas configurações para que eu consiga. O Paulo vai ver aqui se está com o apresentador. Aí. Deixa eu ver aqui. Cadê a Gabriela? Já fiz isso. Pronto. Já fez? Tá. Ok. Pode ir, Já Gabi. foi. E se dá. Vocês me dão feedback se tiver compartilhado, por favor. Ainda não está. Demora um pouquinho, normalmente. Eu acho que agora foi. Ainda não. Ainda não. Você pegou lá em cima, do lado do Sim. compartilhar. E aí depois você seleciona o que eu compartilhar. agora foi. Ok, Agora ótimo, veio. joia. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais fluida. Eu preciso do respaldo de vocês. Então, tem algumas perguntinhas ali que a gente vai começar, ou vamos continuar, né? Para que a gente consiga caminhar. Eu vou fazer uma apresentação muito mais focada e aplicada do que muito mais teórica, tá? Então, vamos lá. Bom, hoje eu sou a Gabriela Bizinski. Eu também vim da área acadêmica, mas um pouquinho diferente do Paulo. Eu sou formada em Química, tenho mestrado e doutorado, e a NanoQuintech, que hoje eu faço parte, ela nasceu justamente de um projeto de pesquisa do PIP. Mas vocês vão perceber ao longo da apresentação como que é a principal diferença entre uma Deep Tech ou uma Health Tech e uma startup tradicional, que é simplesmente não, né? Mas que é uma empresa que utiliza muita tecnologia, que está baseada em inteligência artificial, que está baseada em machine learning, alguns algoritmos, mas que a maioria das vezes elas não utilizam hardwares conjuntamente à sua solução, tá? Vamos lá. Para começar, eu gostaria de saber de vocês, quem de vocês ou da sua família já precisou ficar internado em algum hospital? Tem alguém que pode me passar um feedback? Sim, não? Todos saudáveis? Eu. Eu também. Eu. Perfeito. Só os E quando velhinhos. vocês... É uma experiência muito, assim, desagradável, né? Porque a gente está lá, é um local onde a gente precisa estar para recuperar a nossa saúde. Quando nós estamos no hospital, nós não estamos bem, nós estamos lá para justamente recuperar essa saúde. Só que naquele local é meio quase que deprimente, justamente por causa dessa etapa de recuperação. E daí eu vou inserir um pouquinho mais da agulha aí. Vocês sabem o que é a infecção hospitalar? Ou, na verdade, infecção relacionada à assistência à saúde? Eu acho que eu sei, porque eu já tive gente na minha família que quase morreu porque pegou uma infecção hospitalar durante a estada numa cirurgia. Sim, foi para uma sepsemia, ou seja, infecção generalizada. Quase seguiu para uma sepsemia. Teve que sair daquele hospital e ir para outro para conseguir recuperar a pessoa. Eu tive um caso na família da minha esposa que infelizmente não se recuperou. Sim, a gente vê muitos casos referentes a isso, tanto
principalmente da parte cirúrgica, né, quando entra para fazer uma cirurgia, mas quando já está lá no hospital e que precisa fazer alguma introdução de medicamentos ou algum procedimento, né? E isso é muito preocupante do ponto de vista que para nós, a nossa saúde é fundamental, a saúde da pessoa que nós amamos é mais ainda, e para o hospital, ele precisa recuperar essa saúde. Então, ele tem essa responsabilidade de fazer um controle ou uma redução dessas taxas de infecção hospitalar. As taxas de infecção hospitalar durante a pandemia, isso é um dado do Hospital Escola de Pelotas, tá? Eles, durante a pandemia de Covid 2019, essas taxas, elas aumentaram. Todos os hospitais, eles precisam apresentar para vocês, de alguma forma, ou online, ou no próprio hospital, essas taxas. Há um grupo de pessoas que fazem esse controle e essa definição, e até mesmo algumas ações. Essas infecções, ou a infecção relacionada à assistência à saúde, ela não vai provocar, como eu disse, danos somente aos pacientes, somente a nós, mas ela vai causar um outro tipo de dano também à instituição hospitalar. Ela vai causar um aumento dos custos, tanto custos diretos quanto custos indiretos. E o que é esse custo direto ou indireto? Um paciente para o hospital, quando ele tem uma infecção hospitalar, ele custa para o hospital praticamente o dobro do que um paciente sem infecção hospitalar. Isso aumenta o tempo de estadia do paciente dentro do hospital, aumenta a quantidade de remédios, aumenta a equipe disponibilizada para que ele seja atendido, então você tem um custo extraordinário. O interesse do hospital em reduzir essas taxas de infecções não é somente para salvar vidas, é também para salvar a vida financeira deles. Então, isso nada mais é do que uma grande dor dentro desse sistema, dentro do sistema hospitalar, tá? Observando isso daqui, para a gente chegar nesses dados, a gente levou um certo tempo para que a gente conseguisse firmar o que a gente queria com o nosso produto quando a gente encaminhou para a FAPESP. Quando a gente submeteu para a FAPESP, a ideia era simplesmente, eu vou criar ou eu vou desenvolver uma metodologia nova. Ok. E para que você vai desenvolver essa metodologia nova? Nós começamos, então, do jeito que o Paulo falou. Fizemos o curso da FAPESP, fizemos mais de 100 entrevistas, entramos no hospital e também, como o Paulo disse, B2B é complicado, você precisa saber com qual pessoa você vai conversar. E nem a maioria das vezes não é o paciente o nosso cliente. O paciente, nesse caso, ele é o usuário da nossa tecnologia. O nosso cliente é justamente o hospital. Mas pensando no hospital, o que ele faz para controlar, ou quais são as ações que eles fazem ou executam para controlar ou reduzir essas taxas de IRAS? São divididos em diferentes pilares. A primeira delas, a prescrição medicamentosa adequada, ou seja, quando você é diagnosticado com uma infecção, seja ela qual for, a primeira coisa que o médico vai fazer são pedir exames, referente principalmente a alguns exames de cultura microbiológica, para saber qual que é esse micro-organismo que está causando essa infecção, e ele já vai administrar um antibiótico em amplo espectro, em largo espectro. Ou seja, esse antibiótico, ele vai atuar em diferentes micro-organismos que estão, né, relacionando-se com você. Por que a gente fala relacionando-se? Porque tem micro-organismos que são bons. Eles estão lá para te auxiliar a combater outros micro-organismos. Então, esses antibióticos de amplo espectro, eles atuam em diferentes micro-organismos, eles não têm um alvo certo. Depois do resultado fica pronto, e esse resultado de cultura microbiológica demora entre 24 a 48 horas.
O médico vai saber qual que é o micro-organismo, ele vai saber se esse micro-organismo ele é sensível ou não a qual antibiótico. E daí, para uma prescrição medicamentosa adequada, ele deveria alterar esse medicamento, essa medicação, tá? Alguém se identifica com com essa metodologia que geralmente os médicos fazem ou deveriam fazer? Eu, sim. Tá, então isso é também um pilar do controle para as taxas de infecções. Outro pilar também que a gente conhece bastante, que quando, né, ainda mais na pandemia, esses últimos dois pilares foram muito utilizados, são os protocolos de higiene das mãos. Vocês perceberam, falo muito, toco em tudo, pego, explico. As nossas mãos são vetores para esses micro-organismos. Então, elas precisam ser adequadamente higienizadas, principalmente se você for fazer algum protocolo de manuseio do paciente ou até mesmo da parte de alimentação, você precisa higienizar suas mãos. É um quesito de higiene, né? A gente aprende isso desde criança. E nada mais do que as condições de higiene do ambiente. E essas condições de higiene não é somente varrer, não é somente passar um paninho. Nós estamos falando aqui de ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar, eles têm alguns produtos químicos específicos para aquele local, para que ocorra a higienização correta, e também protocolos de higiene para que isso ocorra. Todos esses três pilares, há protocolos que são necessários que ocorram a execução. E também esses protocolos, eles precisam ser avaliados e checados constantemente para avaliar essa eficiência referente a esse controle dessas taxas de infecções hospitalares. E falando um pouquinho do ambiente, se a gente observar um ambiente hospitalar, e quando a gente fala da parte de infecção hospitalar, está totalmente relacionada com a parte de micro-organismos, microbiologia, nós conseguimos observar alguns pontos que podem ser muito propícios à propagação desses micro-organismos. Esses pontos são geralmente os pontos que estão mais úmidos, que são mais tocados, que não tem frequentemente uma higienização adequada. Então, quando a gente observa esse ambiente, a gente consegue definir, olha, há o potencial de risco de contaminação em cima da mesa, que dá a mesa acessória, que dá assistência ao paciente, ou na lateral da cama, na lateral das cadeiras, enfim. A gente consegue observar isso. Então, até esse ponto, o que eu falei aqui com vocês é informações para que eu consiga validar o que eu estou desenvolvendo. Antes, no início, a gente validou a dor. O hospital, ele tinha essa dor e ele continua tendo essa dor. Nós, então, propusemos algumas soluções para essa dor. Fomos até vários hospitais, na verdade, conversamos com fisioterapeuta, com médico, com enfermeiro, com N pessoas, e conseguimos, então, acertar ou alinhar por qual caminho nós deveríamos percorrer, para que a gente desenvolvesse ou começasse a criar um MVP, tá? E para isso, para que eu consiga avaliar ou criar esse MVP, eu preciso responder uma pergunta que, do meu ponto, da minha área, era justamente essa pergunta de concorrentes, né? Você conhece algum produto ou ferramenta que controla essas taxas de infecções? Ou seja, há no mercado hoje em dia alguma coisa que eu consiga aplicar e que vai me dizer, olha, primeiro, qual pilar eu quero responder, em qual pilar eu vou auxiliar? Dentro desse pilar das taxas de infecções hospitalares, o que eu posso oferecer?
esse produto que eu estou oferecendo, ele vai ser útil para o meu cliente? Então, percebam aqui, eu não estou focando na minha tecnologia inicialmente. Eu estou olhando o meu cliente, eu estou olhando uma dor que ele tem, e daí eu vou fazer o Product Market Fit para ver se realmente essa dor do cliente vai ser atendida pela minha solução que eu quero propor, tá? E principalmente quando a gente entende essa dor e que a gente entende esses processos que acontecem dentro do cliente, a gente consegue até mesmo personalizar um pouco melhor esse MVP. É claro que o MVP é a coisa mais rápida e prática que a gente consegue fazer para colocar para o nosso cliente e falar assim, toma, por favor, utilize e me dá os feedbacks, porque assim a gente vai construindo conjuntamente um produto final. E eu brinco que nunca vai ter um produto final, sempre vai ter melhorias, sempre há melhorias. Então, dessa parte, quando eu pergunto se há alguma ferramenta, eu consigo já identificar alguns espaços no mercado em que eu posso atender uma dor sendo exclusivo, ou seja, sendo único, ou tendo alguns concorrentes. Todo mundo tem concorrente, tá? Mesmo esse único, ele tem concorrentes indiretos. Porque se você atender a dor do cliente de alguma outra maneira, mas que possa chegar ao resultado final, também é um seu concorrente. Se você mudar a metodologia, também é um seu concorrente, tá? Claro que cada opção dessa, ou seja, você vai construir um produto ou uma ferramenta melhorada de alguma ferramenta que já está no mercado e entrar como concorrente dela, ou você vai criar do zero, igual o Paulo falou, eu vou ser um player no mercado e vou começar a fazer, então, outras atividades que eu estou vendo alguma brecha aqui. Cada decisão dessa, ou cada caminho desse, vão ter melhorias, vão ter barreiras, vão ter desafios definidos para cada uma delas. E o que a gente, então, decidiu? Bom, então vamos criar um produto em que seja possível a identificação em até 30 minutos de algum micro-organismo que ele esteja nas superfícies ao redor do paciente. Por que isso? Se eu tiver 30 minutos, em 30 minutos essa resposta, eu já vou saber, olha, equipe de limpeza, por favor, venha, faça a higiene, que esse protocolo de higiene não está adequado, ajuste esse protocolo dessa forma. Você consegue alinhar esse protocolo de higiene. É claro que a utilização desse produto ao longo de um certo período, entre 6 meses a 12 meses, aí você vai começar a ver uma redução dessas taxas de infecção hospitalar. Então, hoje nós temos o Kit Infect Detecta, que ele é constituído por tiras descartáveis, construídas com nanotecnologia e bioreceptores específicos para cada micro-organismo. Ele se comunica por IoT, por um hardware próprio, que faz as leituras dessas tiras, e ele também utiliza alguns algoritmos para processamento desses resultados. Hoje nós já estamos desenvolvendo com parcerias, tá? Que esses algoritmos ou esses resultados, eles já vão para a nuvem, e daí nós apresentaríamos um dashboard para o nosso cliente de quais micro-organismos, em quais locais eles estão sendo identificados. Aqui eu vou passar rapidinho, porque o objetivo é mais para o final, então, basicamente, a gente escolhe o local, escolhe as tiras, cada tira é específica para um micro-organismo diferente, ocorre a coleta da amostra através de um swab, e depois esse swab, ele é inserido, ou uma gotinha dessa solução, é colocada na superfície do kit, e a leitura, então, no próprio hardware. E daí, algumas, como eu tinha comentado anteriormente para vocês, né? Quais são meus concorrentes referentes a isso? Tem alguma tecnologia que vai identificar de forma rápida alguns micro-organismos seletivamente que possam causar infecção na superfície hospitalar? Deixa eu só, depois eu volto naquele slide.
Aqui são alguns concorrentes indiretos, não há uma tecnologia que vai me identificar corretamente em tempo real esses micro-organismos. Algumas apresentam uma identificação específica maior, mas o tempo já é um pouquinho demorado para você identificar. Nós conseguimos, então, identificar seletivamente em até 30 minutos. Esses outros, eles apresentam um resultado rápido, mas eles não apresentam a seletividade. Eles não falam se tem um micro-organismo ali no ambiente. Eles falam que tem resíduos orgânicos. Resíduos orgânicos podem ser resíduos de pele, pode ser resíduos de cabelo, enfim. E o Standard Método, que é a nossa cultura microbiológica, que a cultura em si, ela vai identificar, sim, os micro-organismos, mas ela leva a resultados de 24 a 48 horas para a apresentação desses resultados. Antes de eu falar dos concorrentes, vocês viram que tinham esse slide, isso daqui é o tamanho do meu mercado. Quando eu estou, então, começando a validar o meu MVP, ou validando o meu MVP, eu tenho que ter em mente que esse é o tamanho total do meu mercado. Eu não vou conseguir atingi-lo, porque eu sei que tem concorrentes, eu sei que tem outras barreiras, então eu preciso começar a direcionar em qual região, inicialmente, se o seu produto foi, né, igual ao nosso, que depende de uma parte física ainda, então, em qual região nós vamos conseguir direcioná-lo para validação, para início dos testes, tá? E daí a gente entra na validação. Essa validação é um pouquinho diferente da validação do protótipo para startups que vão executar ou realizar alguns programas, alguns softwares, trabalhar com inteligência artificial. Por quê? Eu gosto de coisas difíceis, eu acho que vocês perceberam um pouquinho disso. Além de estar direcionado para deep techs, ou seja, utilizando hard science para desenvolvimento de tecnologia, tendo a patente desse produto, nós estamos também na biotecnologia e nós estamos na área de saúde. Para eu validar um produto novo dentro de uma área de saúde e entrando dentro de hospitais, são N barreiras que eu preciso passar. Então, dependendo até mesmo se é uma nova droga, eu preciso fazer alguns outros testes em animais, até chegar no humano. Se for um produto que não preciso de ingestão, né, mas se é de toque, também tem outros testes que devem ser executados, todos baseando na Anvisa, todos também, se tiver igual o nosso hardware, baseando no Inmetro, baseando na Anatel. A IoT a gente precisa também, né, se basear um pouquinho na Anatel, dependendo de alguns modelos de IoT. Então, assim, nós temos diferentes barreiras, e não é somente colocar para rodar, né, que a gente fala, vamos validar isso em um ambiente correto logo. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter em mente essa validação do ambiente real, a gente precisa também ter em mente que não basta a gente só validar, a gente precisa checar o mercado, a gente precisa analisar para ver se há outros concorrentes aparecendo, porque o tempo da minha validação aqui, ela vai ser demorada. Ela vai demorar entre 1 a 2 anos para eu sair de diferentes modelos de MVP, MVP1, MVP2, MVP3, até chegar no produto final. Quando eu chegar no produto final, eu já preciso ter essas negociações com esses parceiros comerciais, ou se eu vou assumir essa área comercial, ou se eu vou fazer. Aí a gente entra também na validação de modelo de negócios. Ou eu assumo a minha área comercial, ou então eu vou disponibilizar para representantes, eu vou disponibilizar para outras empresas para assumirem essa área comercial. Eu vou validar, eu vou licenciar essa tecnologia para que outra empresa produza. Então, a gente precisa validar todos esses pontos ou todas essas áreas ao mesmo tempo, claro, porque a gente vai precisar essa validação ao mesmo tempo para a gente reduzir os custos, porque se a gente começar a validar e começar a enxergar um novo caminho em uma área comercial, por exemplo,
Hoje, a gente tem algumas propostas de empresas que querem o produto, mas que querem a venda comercial exclusiva. Isso é interessante para nós ou não? Mas nós ainda não temos o produto final, nós estamos ainda nessa validação. A gente precisa sentar e analisar muito bem os prós e os contras, e daí tem muitas ferramentas para que a gente possa fazer isso, referente a essa avaliação. Somente para vocês verem alguns, esses resultados aqui são no comecinho na metade do ano passado, em que a gente já tinha validado 2 UTIs, a gente tinha validado 180 tiras. Essas UTIs, elas apresentaram a metodologia que nós utilizamos, uma correspondência para Staphylococcus aureus, que é uma das bactérias analisadas, de aproximadamente 80%. O que é essa correspondência? Eu preciso sempre de um teste estándar. Esse teste estándar é o teste padrão que eu preciso me basear nos resultados dele para referir ou para dizer se a minha metodologia está sendo correta ou não, se está sendo eficaz ou não. Um desenvolvimento de uma metodologia nova, aplicada no ambiente real e apresentando 80% de correspondência, é um resultado muito bom em que a gente já está obtinha, né, no metade do ano passado. Hoje, essa correspondência, ela já está próximo a 85%, 88%. Por quê? Nós ainda estamos continuando essa validação em alguns hospitais, nós estamos ajustando alguns detalhes dentro da metodologia, e com o intuito, claro, dessa correspondência aumentar. Para outra bactéria, que é a Klebsiella pneumoniae, essa Klebsiella pneumoniae, Carbapneumase, ela é considerada uma superbactéria. Então, há total interesse para nós, identificação rápida desse micro-organismo. Quando nós realizamos a coleta em ambiente, nós não identificamos na cultura microbiológica, ou seja, no método padrão, o crescimento dessa bactéria. Ou seja, se somente utilizássemos o método padrão, nós poderíamos considerar aquela superfície como limpa. No caso, o sensor identificou. E daí a gente ficou em dúvidas, né? Como que o sensor identifica? Realizamos outros testes, aí, dessa vez, colocando realmente a bactéria num ambiente controlado, e conseguimos identificar, tanto na cultura quanto no sensor. E aqui a gente entra em uma conclusão de que o nosso sensor, ele identifica não somente a bactéria viva, não somente a estrutura viável dela, ele pode identificar também resíduos da bactéria. E isso é muito interessante, porque é uma forma de vigilância sanitária. Se tem o resíduo da bactéria ali, a bactéria esteve ali em algum momento. Voltando agora um pouquinho, como que a gente aplica esses POCs ou essas validações? Nós precisamos aplicar, então, dentro do ambiente real, que nós chamamos. O ambiente real, no nosso caso, é o ambiente hospitalar, com o intuito de que o cliente possa ter a oportunidade de utilizar o nosso produto, mas nós também precisamos do cliente, porque nós precisamos saber se o nosso produto está funcionando naquele ambiente. Então, a gente também valida esse produto. Isso é uma forma de negociação, estratégias de negociações. E tem N formas de você fazer e negociar essas POCs, tá? Eu me baseio em 3 pilares aqui, principalmente nos resultados que a sua ferramenta vai apresentar. Você precisa estipular alguns KPIs em que o seu cliente vai se interessar e que vai ser importante para você validar o seu produto. Você precisa também conversar muito com o seu cliente na negociação de custos ou de valores. Nesse caso, eu vejo com muita importância a negociação de custos primeiro e depois de valores comerciais do seu produto. Por quê? No nosso caso, nós precisamos de produtos físicos para fazer essa validação. Nós não conseguimos não investir nessa validação.
O ideal é que esse investimento seja o menor possível. Por quê? Se eu precisar alterar alguma coisa, eu não perdi dinheiro, tá? Então, no caso, por exemplo, de um software em que eu não preciso de produtos físicos, é claro que há alguns steps, alguns passos que precisam de investimentos baixos, mas são menores do que o produto que precisa de um hardware, um produto físico. Então, aqui a negociação de custos com o parceiro que vai validar a sua ideia também é muito interessante. Por quê? Você pode chegar numa conclusão ou numa negociação que esse parceiro que está, ou seu cliente que está validando a sua ideia, vai se transformar num parceiro futuramente, e que daí vocês teriam alguns acordos de valores diferenciados para esse parceiro, tá? E daí a gente cai no outro pilar, que é parcerias e até mesmo a Open Innovation. Quando você está validando esses produtos dentro do ambiente real, a Open Innovation simplesmente é você construir conjuntamente. Então, por exemplo, eu preciso do hospital, o hospital precisa de mim, né? Nós precisamos entrar num acordo de que, olha, se eu ganhar isso, você pode ganhar de uma outra forma. Mas, se você me auxiliar dando dicas e validações, e até mesmo alguns insights que no nosso ambiente a gente não tem dentro do laboratório ou no escritório, nós não temos, isso vai nos fomentar de algum modo a que validemos e que construímos, então, um produto melhor do que já tivemos, tá? Aqui eu vou só apresentar para vocês como que eu faço a proposta de POC, tá? É só um desenho, é uma planilha em Excel, depois dessa planilha ele constrói esses pontos de checagem. São modelos sprints, ou seja, eu considero aqui as entregas em um determinado período de tempo. Eu não posso simplesmente falar para o meu cliente, ó, eu vou te entregar isso. Tá, mas você vai me entregar isso quando? Isso é muito importante, tanto para vocês se planejarem, quanto também para o cliente se planejarem. Os valores, se são necessários investimentos, se são necessários custos, para que essa validação do produto ocorra. Um ponto que às vezes, na maioria das vezes, é muito esquecido, é justamente essa responsabilidade de cada executor. Ou seja, desculpa, mas está escrito a responsabilidade errada aqui, está faltando misturou um I com o L ali. Essa responsabilidade, se eu estou fazendo a execução, o meu cliente, ele precisa saber o que ele precisa fazer ou qual que é a responsabilidade que eu estou colocando para que ele execute, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque depois, lá na frente, quando você acabar a sua validação, você não vai ter respostas. E aqui entra muito também a formas de como você criar seus KPIs, ou seus índices de eficiência, se a sua tecnologia está dando certo, se você está querendo validar o tempo de entrega, se você está querendo validar a redução de custos, você precisa criar KPIs em cada uma dessas etapas para que depois você parte para a próxima etapa, que são as travas que geralmente nós falamos. Então, se eu passar daqui para cá, eu preciso apresentar um resultado em um determinado tempo. Se eu não apresentar, eu volto, eu permaneço, o que acontece? Você apresentando um plano desse, que é basicamente um plano de execução para o seu cliente, ele vai ter muito mais, ele vai te entregar muito mais e você vai apresentar muito mais responsabilidade na execução da POC junto com ele. Bom, gente, eu acho que eu falei demais, já deve ter estourado também o tempo. Não, deu em cima, deu em cima. Deu em cima? Ai, que bom. Eu fico totalmente à disposição. Por favor, se tiverem alguma dúvida, se eu fui muito rápida em alguma parte que vocês precisavam entender mais,
podem explorar à vontade, tá? Tenho também, me encontrem nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, tem o site da Nanoquintec, dá uma olhadinha lá para ver se vocês se interessam, e se eu posso também compartilhar com vocês, né, de algum conhecimento. Muito obrigada. Gabi, por favor, se você puder mandar essa apresentação para a gente disponibilizar para eles conseguirem Claro. ver. E, Paulo, acho que a Karina, né? A Karina está com a mão levantada. Karina, pode falar, fica à vontade. Bom dia. É só uma dúvida quanto à validação da ideia, que tanto a Gabi quanto o Paulo disseram que usaram as entrevistas como um modo de validar a ideia. Eu queria saber se existe algum outro método para fazer essa validação da ideia, ou se é só entrevista mesmo, se ela pode ser usada em qualquer tipo de ideia. Uhum. Bom, Karina, se eu te perguntar, né, frente a frente, eu falo assim, olha, Karina, vem cá, vamos conversar, abre sua câmera aí, vamos falar sobre tal tema. Isso é uma dor para você? Você sente isso? Você sente essa necessidade? Eu consigo observar tanto na sua fala quanto na sua expressão facial a sua resposta. Porque é muito simples a gente enviar um formulário e a gente obter as respostas. Mas no formulário a gente não tem a certeza e a garantia de que aquelas respostas estão sendo, não digo corretas, mas você não consegue a informação a mais, né? Você não consegue saber da outra pessoa se ela está falando a verdade ou se tem alguma coisa a mais que ela tá incomodada, tá? Então, na entrevista, principalmente em entrevista que você consiga observar o seu entrevistado, você consegue essas informações que são muito preciosas, tá? Eu não conheço outro método, se vocês quiserem, por favor, né, complementarem, se conhecerem. Eu acho que ela é mais eficiente, ela é mais difícil de você fazer, que nem o Paulo citou. É muito complicado você chegar na pessoa. Posso falar com você rapidinho? Então, é muito complicado. Eu lembro que quando a gente fez, a gente tinha algumas perguntas chaves, e daí para a gente começar a conversa mesmo, e algumas entrevistas eram muito rápidas, outras demoravam horas. Então, assim, além da gente conversar e entender a dor, a gente tinha experiência também de conhecimento, de troca de conhecimento ali, tá? Se vocês quiserem complementar, por favor, fique à vontade. Pessoal, mais alguma? Não, eu acho que você falou, viu? Eu acho que você já falou aí, que eu também não conheço outra a não ser essa. Bom, pessoal, não tem mais ninguém com a mão levantada, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado. Rafael tem outro compromisso. Gabi, muitíssimo obrigado, ótima apresentação. Eu acho que se depois Obrigada. também alguém tiver uma dúvida, pode mandar para a gente passa para a Gabi e tem também aí o espaço das mentorias, né? Então, mais uma Perfeito. vez, Gabi, obrigado. E Rafael, fique à vontade aí. Até o seu horário, né? Que Obrigada, Gabi. a gente sabe que você está com o tempo meio corrido hoje. Rafa, Tá tranquilo, vai dar tempo. Contigo, Rafael, tá contigo. Não, tá tranquilo, é sábado, Vamos só lá, à tarde vamos lá. é compromisso, tá tranquilo. Deixa eu compartilhar a tela aqui já para começar. Bom, gente, muito prazer. Já estão vendo minha tela aí? Tá tudo certo? Ok. Sim. Boa. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Rafael Zilli. Já participei de alguns desafios aí que a Lisela me manda, os professores aí sempre me chamando. Também estou sempre disposto a ajudar aí, então sempre que precisarem de mim, estou à disposição. Agradeço o convite aí para falar um pouco aqui hoje. Já falei pro Rafael que eu sou fã dele, eu tenho raiva, né? Porque ele tem 22 nas 23, sei lá, né? Quase 24. Fez agora, né, Rafael? Não, vou fazer 24 agora. Nossa Senhora. Eu tô ficando velho, os anos estão passando. Mas você ainda assim vai estar muito. Se ele tá ficando velho, 24, o que eu tenho a dizer da minha pessoa? Ele é nenê e ele sabe tanto que eu fico babando, eu acho demais. Vai lá, Rafa. Obrigado, professora. Aprendi muito também com vocês aí na faculdade, nas escolas e tudo mais.
Bom, eu sou o Rafael Zilli, eu trabalho já, apesar de ser bem novinho, que nem a Lisela falou, já trabalho há alguns anos aí como consultor especialista de design e inovação. Já faz uns 5 anos aí que eu estou nessa área. Eu trabalho principalmente nessa questão de descoberta e criação das soluções, né? Não tão na etapa do desenvolvimento, mas na etapa da ideia mesmo, nessa etapa que a gente está conversando bastante hoje. Então, acho que muita coisa do que eu vou falar aqui vai casar com o que o Paulo falou muito bem, com o que a Gabi também falou muito bem ali sobre a questão de validações e tudo mais. Mas eu vou falar um pouco mais sobre protótipo, né? E também um pouquinho sobre como tangibilizar a ideia para poder validar, né, com as pessoas, que nem a gente falou aqui, de ir a campo, conversar, fazer entrevistas e tudo mais. Vou tentar ser breve para a gente não passar muito do nosso tempo, mas eu vou passar todo o conteúdo, vou abrir espaço no final também para a gente tirar dúvidas. Se alguém quiser comentar alguma coisa em cima também, fica à vontade para levantar a mão e conversar. Vou tentar dar algumas dicas rápidas aqui, tem algumas coisas um pouco práticas que eu acredito que vai ser bem útil para vocês nos próximos passos aí. E no final também. Na verdade, aqui também vocês vão ter o meu contato. Quem quiser escanear o QR Code aí vai ter meu Instagram, LinkedIn, WhatsApp, tudo mais. Mas, bom, esse sou eu, né? Então eu trabalho como consultor de design na Sensorama Design, que é um estúdio de Florianópolis. Hoje eu moro aqui em Florianópolis já faz alguns meses. Faz alguns anos que eu estou na Sensorama, mas mudei para cá recentemente. Estava em Rio Preto, né? Sou de Rio Preto aí, e ainda em Rio Preto eu sou líder local do XDA, que é uma comunidade de design de interação. Então a gente fala bastante sobre design em geral, sobre que o design ele é muito conectado com inovação. Então a gente está sempre falando de inovação também, sobre métodos, sobre metodologias. O design ele surgiu em conjunto com a Revolução Industrial lá atrás, né? Então, ela tem muito a ver com empreendedorismo, com empresas, com inovação, com empreender em geral, né? Então, o designer sempre caminhou junto com o empreendedor, né? Então, eu também sou designer de produto no FPS, que é uma startup, como a gente está falando bastante de startup. Foi um caso bem interessante. Quem quiser saber mais, depois a gente pode conversar sobre o FPS, mas eu estou como especialista desde o começo do surgimento da empresa ali, desde a etapa da ideia, então desde o começo da criação, e ela está caminhando a passos largos aí para ser um grande case de sucesso aí do Guga Stocco, que é um grande empreendedor aí do mercado brasileiro. E no meu dia a dia como designer, como consultor especialista em design, eu faço atividades como realização de pesquisa de mercado. Então, as empresas contratam serviços meus e da Sensorama para a gente fazer essas pesquisas, investigar de fato. É uma investigação que a gente faz, profunda, que a gente se aprofunda na ideia, se aprofunda no contexto para entender os problemas antes de pensar na solução. E com esses aprendizados a gente transforma esses aprendizados que a gente teve nessa investigação em soluções, constrói protótipos. Então a gente solidifica a nossa ideia de uma forma visual para ir a campo de novo numa segunda etapa, fazer uma validação das hipóteses, né? Igual o Paulo falou ali no começo, tudo que a gente tem no começo são hipóteses até que seja provado ao contrário, né? Até que seja validada ou invalidada, né? Que a gente vai falar bastante sobre a invalidação também das coisas, que é um processo bem importante. E também eu faço análise de experiência da pessoa usuária, né, que é um termo jamais conhecido, experiência do usuário, UX design, UI design. Então, eu atuo nessa etapa também, que ela já é um pouco após a etapa da ideia, né, que é a parte mais contínua, né, que você vai, depois que você tem o produto lançado, você vai acompanhando a experiência, né, porque o produto ele nunca fica pronto, a gente está sempre inovando a inovação, a gente está sempre evoluindo o produto. Então tem muito trabalho aí também de investigação e acompanhamento para ser feita nesse produto, nessa empresa, depois que ela estiver se solidificando no mercado.
Mas antes de falar sobre protótipos, sobre validar, né, a gente tem que ter em mente a ideia do MVP, né, nessa ideia de começo, a gente pode se deslumbrar muito com as possibilidades que a gente encontra nas investigações, a gente pode se deslumbrar muito com a nossa ideia, a gente se apega muito à ideia, né, mas a gente precisa se desapegar um pouco nesse processo, porque a gente realmente precisa entender o que as pessoas de fato precisam e não o que a gente quer fazer, né? Isso é uma parte um pouco dura, mas é verdade. O projeto, a ideia, ela nunca é sobre a gente, mas sobre como ela resolve o problema das outras pessoas. Então, quem tem que estar no meio são as outras pessoas e não nós mesmos. Então, no MVP, como muitos de vocês já devem conhecer o termo e tudo mais, para a gente relembrar um pouco, ele é um mínimo produto viável, né? Então, ele é basicamente uma versão enxuta, uma primeira versão, uma versão inicial, que ela é objetiva, né? Então, ela resolve o problema que tem que ser resolvido, sem mais firulas, né, que a gente fala. Mas, tipo, ela é as funcionalidades básicas, e não só básicas, mas as funcionalidades essenciais para que o produto resolva o problema. Então, a gente tem até ali a figura ali do lado, que também é um exemplo bem conhecido, sobre dois tipos de versões, né? Uma versão de um veículo, vamos supor que o objetivo é que o problema ser resolvido se você se locomover a um outro lugar. E você tem a intenção de criar um veículo. Se você se deslumbrar com a ideia e pensar no máximo possível, vou criar um carro, vou criar uma nave, vou criar uma coisa que vai para outro planeta. Mas se ela não conseguir sair do lugar, né, você tem que ir aos poucos, são passos, né? Então você vai lançando essas versões. E se sua primeira versão for só uma roda, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você não vai conseguir lançar uma roda, depois lançar uma segunda roda, depois lançar o motor, depois lançar o carro. Você não vai conseguir, o seu produto não vai ser útil para as pessoas se ela for só uma roda. Então a ideia do MVP é que seja útil desde a primeira versão, sem perder o timing de mercado, né? Então o benefício é que você lance rápido para aprender rápido com uma coisa que já seja útil. Então aí a segunda fileira, a segunda linha do desenho ali, você lança primeiro um skate, que é mais rápido de lançar, e você cumpre o objetivo que é você se locomover, levar a pessoa de um ponto A ao B, que é a dor dela. E aí, aos poucos, você vai evoluindo até chegar na sua super, hiper, mega, ultra blaster nave espacial. Pode ser o produto mais incrível do planeta, mas até lá é uma grande jornada de muitos aprendizados. Então, é muito importante manter o pé no chão nessa etapa e pensar nas funções essenciais para resolver um problema. E aí a gente entra no conceito de protótipo. Qual que é a diferença do protótipo para o MVP? O MVP é quando você lança a primeira versão ao mercado. Então, você lança essa versão inicial funcional. A diferença do protótipo é que ele não é funcional. Então, ele é uma simulação. Porque até você lançar o MVP também tem muito tempo. Você não consegue lançar de um dia para o outro. Tem um processo ali, né? E você precisa aprender desde o começo na sua jornada. Então, o protótipo é uma ferramenta para você aprender e você aprender com a sua ideia, você tangibilizar de uma maneira mais visual, para você não ficar só tentando explicar com palavras a sua ideia, você coloca ela de uma maneira visual para as pessoas entenderem. Então, você finge a gente finge coisas, né? Então, você finge com o protótipo que a sua solução funciona para você entender o que as pessoas pensam sobre ela. Mas não necessariamente ela funciona. Então, essa seria a grande diferença de uma versão MVP para um protótipo. Então, esse é o grande objetivo, você ter aprendizados rápidos com uma versão que talvez ela ainda não funcione, você seja mais barata, você gaste menos tempo, menos recurso para criar esse protótipo. Não que você não vá gastar nada, não, essa é a questão. Você vai gastar menos para ter mais aprendizados, para você cortar caminho, para você não ter que investir um absurdo agora, demorar um tempão para lançar uma versão funcional. Então, você vai cortando esses caminhos através dessas ferramentas. E dá para você testar com um protótipo, né? Claro que ele não vai funcionar, então você não consegue testar, às vezes, a usabilidade, a funcionalidade, de fato, do seu produto. Mas você consegue testar se você está voltando para o público correto, se as pessoas que estão utilizando são as que realmente sentem o problema que você está tentando resolver, que sua solução está tentando resolver.
se a solução ela é desejada pelo usuário. Então, aí a gente tem o exemplo claro da ideia do Paulo. Ele não necessariamente levou um protótipo, mas ele fez uma validação ali e entendeu que a solução ela não era desejada pelas imobiliárias, né? Então, é o momento de descobrir isso. Se a forma de entregar está sendo correta, então se você está entregando de forma efetiva através da ideia, porque você está simulando o seu produto, você está simulando a sua ideia, então entendendo se você está indo pelo caminho certo, se você está chegando de uma forma efetiva, se está fazendo sentido. O funciona se ela resolve o problema, não se necessariamente ela está com o código funcionando, né? Se a API está puxando do lugar certo, ou se a roda, se o motor do carro está funcionando. Mas se funciona a sua ideia, se sua ideia está resolvendo o problema, então, se ela tem risco de travar o processo em algum momento, né? Se ele vai ficar, se a pessoa usuária vai ficar em dúvida em algum momento. Então você consegue entender vários caminhos e deixando as coisas de uma forma mais visual, você consegue ter muito mais aprendizado sobre a sua ideia. E o protótipo ele vai falhar, então ele é muito importante a gente ter isso em mente. O erro ele não é ruim, né? O erro ele é importante para o nosso aprendizado e a gente às vezes aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Então o projeto o protótipo é bom que o protótipo vai falhar e ele é bom que falhe, porque é melhor falhar agora do que falhar lá na frente quando você estiver investindo muito mais. Então a falha do protótipo não significa que o projeto deu errado totalmente, você vai largar a mão e você vai voltar a ser CLT e trabalhar 8 horas por dia ali fazendo uma tarefa específica. Não necessariamente isso, não que isso seja ruim, claro, cada um tem o seu raciocínio, mas o protótipo ele vai falhar, mas o projeto ele não falhou, né? Então o protótipo falhar significa que você está descobrindo coisas que você consegue ajustar a tempo para você lançar o seu produto. Então, como eu disse, o objetivo do protótipo é você aprender com ele. Então, você aprender quais são os problemas que podem acontecer antes de você chegar na etapa que você já investiu horas e dinheiro na sua versão funcional. Então, você chega na versão funcional de uma forma mais assertiva, você descobriu mais erros com antecedência, né? E aí tem até uma frase bem interessante do Thomas Edison, que eu não falhei, eu acabei de encontrar 10 mil maneiras que não funcionam. Alguma maneira você vai encontrar que funcione. Então, você vai tentando, você vai usando seus aprendizados e vai testando. Essa é a ideia de testar, é tentar. E o tentar, você erra. E mais uma hora você acerta. A questão em cima disso tudo, acho que a grande palavra, eu estava pensando enquanto o Paulo e a Gabi estavam falando, que é a resiliência. Então, você tem que ser muito resiliente nessas etapas, que às vezes você vai dar com não, você vai ver falhas, mas você tem que estar sempre com a curiosidade e com a vontade de aprender maior do que a frustração. Que aí você consegue, isso vai te dar mais fome, mais sede de você ir lá e, putz, isso aqui daria errado, mas eu vou consertar a tempo. E vou lá e vou descobrir uma outra maneira para dar certo. E aí você vai iterando a sua solução. Então, é um processo cíclico. Então, você tem a ideia, você tem a descoberta, você desenvolve um protótipo, você chega no teste. Quando você chega no teste, você viu que deu errado, às vezes você volta uma etapa, faz o protótipo de novo, altera o protótipo, volta para o teste de novo. Ou às vezes você volta lá na etapa que você estava fazendo a investigação e pega um aprendizado que lá estava muito importante e tem uma nova ideia em cima daquilo. Então, o processo não é linear, ele é cíclico, a gente tem que conviver com a falha e ter isso como aprendizado. E quais tipos de protótipo funcionam? Vamos falar mais sobre o protótipo de forma mais prática agora, né? Então, quais tipos de protótipo existem? Existem baixa e alta fidelidade, mas é o conceito de fidelidade, né? Então, o quão próximo ele está da versão final, assim, da versão do MVP. Não só do MVP, porque às vezes a gente já passou da fase do MVP e está prototipando só uma solução específica. A fidelidade é o quão próximo você está disso. Às vezes você está no começo, você faz uma coisa bem mais rápida, você tem menos tempo,
e você faz uma coisa talvez um pouco mais abstrata, mas que representa a sua ideia de forma visual. Ele é um protótipo de baixa fidelidade. E tem o de alta fidelidade, que é quando você já detalha bem mais essa sua versão. Ela é mais visualmente detalhada, mais refinada, às vezes ela já tem uma interação, uma funcionalidade, ela já funciona em algumas maneiras, só que ela ainda não efetivamente resolve o problema, talvez ela ainda não é escalável ou alguma coisa desse tipo. E quando a gente está falando de protótipo, alta e baixa fidelidade, também não quer dizer que a gente está falando de interface de aplicativo. A gente pode falar de protótipos de vários tipos, como eu vou mostrar daqui a pouco. O protótipo de interface é um tipo, mas a fidelidade pode servir para vários. Às vezes a gente está fazendo um protótipo de carro, como o exemplo que a gente estava dando no MVP. Um de baixa fidelidade seria um rascunho do carro, um de alta fidelidade seria já um modelo em tamanho real, mas que ainda não tem um motor. Até tem muitos carros protótipos que são extremamente fiéis ao que vai ser lançado ao mercado, mas ele é uma versão protótipo, uma versão de testes, né? Então essa é a versão de alta fidelidade. Mas a de baixa fidelidade, as fidelidades elas vão evoluindo, né? Uma baixa fidelidade pode ser um rascunho, mas pode também ter uma média fidelidade, que seria um protótipo 3D, que ainda não é um protótipo físico, talvez, desse carro. Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir na prototipagem. E aí, aqui alguns tipos de protótipos que podem abrir a mente de vocês. Claro que cada tipo de protótipo vai ser útil para determinada situação, então não tem uma regra, vai muito da ideia, do contexto da ideia, de onde isso vai ser aplicado, se é um serviço, se é um produto, se é um software, se é um produto físico. Então, o tipo dessa ideia varia muito. Então, são ferramentas e recursos que a gente tem, que a gente pode, e o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, a gente pode adaptar muito essas metodologias, o que é muito interessante, o que abre muitas possibilidades. Então, alguns exemplos que a gente tem aqui é modelagem e impressão 3D. Estava falando aqui do exemplo de carro, mas pode ser exemplo de outros produtos físicos, como um móvel, como uma ferramenta de mão que você precisa utilizar, como qualquer outra coisa física. Você pode fazer uma modelagem física, uma modelagem 3D no computador e fazer essa impressão em uma impressora 3D, dependendo da impressora e dependendo do tamanho desse produto. Tem vários tipos também de impressora 3D. Eu vi até recentemente uma caneta 3D que você paga, sei lá, R$150, R$200 no Mercado Livre. Eu comprei, aliás, só não testei muito. Que você consegue imprimir coisas 3D com uma caneta. É tipo um filamento de borracha, um material específico ali, que a caneta esquenta e você consegue deixar ele um pouco mais maleável e você consegue fazer pequenas coisas. A galera faz decorações, alguma coisa, mas você pode fazer como se fossem pecinhas de Lego e montar alguma coisa, montar um protótipo de miniatura de algum produto físico. É um pouco mais baixa fidelidade, mas funcionaria muito bem. A gente tem outros modelos físicos que podem ser executados com outros tipos de materiais, como caixa de papelão, como madeira, outros recursos que podem ser explorados, qualquer recurso físico, papelão, plástico, alguma outra coisa que a gente adapta. Vai ter alguns exemplos ali de alguns casos de teste que eu vou mostrar para vocês se foram usados recursos físicos. A gente tem protótipos de papel, que é o exemplo do GIF da imagem anterior ali, da interface, que você faz uma telinha no papel e vai fazendo os componentes. Você pode desenhar alguma coisa no papel. Você pode fazer até que nem esse cara aqui que fez um óculos 3D de papel. Você pode usar peças de Lego, e aqui tem um exemplo mostrando peças de Lego contando uma história, ou fazendo uma encenação, ou às vezes montando alguma coisa com as peças. Pode parecer uma brincadeira de criança, mas é bom que pareça, porque assim a gente se diverte, que nem o Paulo falou no começo. A criação e a criatividade é uma coisa que tem que ser divertida mesmo. Então, peças de Lego vão te ajudar a construir alguma coisa, pelo menos representar a ideia, vão te ajudar a pensar, né? Isso é uma coisa muito importante do protótipo, é que você constrói para pensar e não pensa para construir. Então você coloca as coisas, você começa a colocar a mão na massa e as coisas vão fazendo mais sentido tanto para você quanto para o seu usuário, para a sua pessoa usuária. Então é bom colocar a mão na massa de qualquer forma, peças de Lego, outros materiais. Tem também o tipo de encenação ou dramatização, que aí é mais voltado talvez para design de serviço, né? Que quando você vai redefinir um processo, por exemplo. Eu acho que o melhor exemplo que eu sempre gosto de dar em aula
o filme A Fome de Poder, que é dessa imagem aqui de baixo, que é o filme sobre sobre a história do McDonald's, né, e tudo mais. É uma ficção, mas é baseado num livro que conta muita coisa de realidade ali. E tem uma cena muito interessante que eles fazem a validação do processo deles. O grande diferencial é o processo rápido deles. Eles fizeram uma validação se esses movimentos iam funcionar numa cozinha real, mas eles ainda não tinham dinheiro para investir numa cozinha industrial com vários equipamentos e não sei o quê. Não para construir o McDonald's para entender se ia funcionar. Né? Então eles pegaram uma meia quadra de tênis, um giz, uma escada e várias pessoas, fizeram uma encenação ali no espaço. Eles desenharam no chão ali, aqui é a fritadeira, aqui é o milkshake, aqui é a chapa, aqui é não sei o quê. E eles iam testando a disposição dos equipamentos na cozinha e os movimentos das pessoas através da encenação dos processos, para entender qual que era a melhor disposição, né, para o processo ser o mais rápido possível. Então eles fizeram uma validação de um processo através de uma encenação, uma dramatização. Eles fingiram, né, que eles estavam na cozinha, eles fingiram uma coisa. Então, isso é um ótimo exemplo de dramatização. O storyboard pode ser uma coisa que você conta uma história e não necessariamente você dramatiza ela, mas você faz uma história em quadrinhos ali, mostrando tipo qual que é o que o seu serviço vai realizar. O vídeo de apresentação também pode funcionar para validar a ideia. Aí pode ser uma coisa mais de baixa fidelidade, porque você não vai ter uma representação tão visual assim. O vídeo, ou ele pode ser um cartoon que ilustra, ou ele pode ser uma narrativa que você narra, né, e você vai explicar a sua ideia com palavras, mas você vai mostrar a sua ideia e você vai receber feedback sobre isso. Então, é muito importante que você use essas ferramentas para aprender sobre a sua ideia. Algumas ferramentas, esses aqui são os tipos, na verdade, né, e aqui são as ferramentas que você pode utilizar para criar esses tipos de prototipagem. Então, papel e caneta, vários materiais que você tem aqui, papelão, papel, plástico. Tem alguns programas muito interessantes para fazer protótipos de softwares, como Marvel, que ele é muito simples de ser utilizado, muito simples mesmo. Você pode até desenhar no papel, tirar foto e fazer a interação por lá. É fácil e prático. Eu já dei aulas práticas com pessoas que não entendiam nada de tecnologia e eram de outras áreas, como direito e tudo mais, e eles se deram muito bem com isso. Figma, Sketch, XD, InVision são mais ferramentas profissionais de prototipagem de software. Softwares 3D também tem uma necessidade de um know-how sobre isso, mas também são muito úteis. Também tem especialistas nessa área que podem te ajudar, né? Então parceiros nada se faz sozinho, né? Então parceiros nesses momentos são muito úteis. Então parceiros designers, procurem parceiros designers para fomentar ainda mais a nossa área de design, que está crescendo bastante na região. Roteiros, storyboard de atuação, que são ferramentas que eu citei. Cara, dá para fazer apresentação, um protótipo de interface em apresentação de slide. Você consegue usar o PowerPoint, por exemplo, para desenhar uma telinha ali, colocar algumas imagens e representar uma interface. E cada slide que você passa é uma tela. Google Presentation também é a mesma coisa, Keynote. Isso qualquer um pode fazer, pode utilizar, qualquer um tem acesso a essas ferramentas. Vídeos explicativos, peças de papelão, peças de Lego, materiais físicos. Tem muita coisa que pode ser usada para prototipagem. E eu estou morrendo de sede, eu preciso tomar uma água, me desculpe. Estou até com um garrafão de água aqui, eu sinto muita sede. Beleza, então vamos para uma situação bem prática aqui, que é um canvas de protótipo. A gente criou em parceria ali com a Liseila e os outros professores em alguns projetos da FAMERP. Deu muito certo, que a gente aplicou, a gente fez algumas evoluções disso e funcionou bem legal para ajudar a ter uma noção de como construir o protótipo, né? Então, o objetivo desse canvas é delimitar o escopo do seu protótipo, o que você vai prototipar, né? O que você vai construir ali antes de começar a construir o protótipo, no caso. Mapear restrições e desafios que você pode ter, identificar quem são as pessoas que vão participar, o que você vai precisar para fazer essa validação. Então, a primeira coisa para fazer num protótipo, na minha visão, assim, depois que você investigou as ideias, investigou os aprendizados com as pessoas, você tem bastante aprendizado sobre o contexto das pessoas e agora você quer testar a sua ideia, esse seria o primeiro passo depois de você ter falado com as pessoas.
né? E aqui a gente tem 6 quadros para a gente preencher, né? O primeiro deles é as suposições e dúvidas. Então, de tudo que você já conversou com as pessoas e que você já anotou, você ainda pode sair das entrevistas com dúvidas e novas dúvidas e suposições com base no que as pessoas falaram, né? Então, esse é o momento de anotar o que você quer descobrir com esse protótipo, o que você quer aprender com ele. Então, que dúvida que sobrou ainda que eu ainda não respondi com as entrevistas? Quais ideias eu tive com as entrevistas, com essas conversas? O que eu ainda quero aprender? E aí depois a gente começa a pensar nas funções da solução, que é o que a solução precisa fazer. Então, o que a solução será capaz de realizar? O que ela vai executar? O carro, ele precisa levar as pessoas, o veículo, né, que a gente estava falando, precisa levar as pessoas de um lugar A para um lugar B. Ele precisa ser confortável, etc. E disso tudo que você colocou no carro, que ele precisa levar as pessoas, precisa fazer grandes viagens e várias outras funções que pode ter. O que disso você vai testar nesse primeiro protótipo? Porque é aqui o momento que a gente estava falando que só pegar as funções essenciais nesse momento. Então a gente seleciona quais são essas funções essenciais e coloca e define ali isso, tá, isso aqui que a gente vai colocar, isso aqui a gente não vai colocar agora, fica para o futuro. E aí a gente coloca os requisitos e restrições. O que nos limita, o que pode dar errado, que desafio que a gente pode encontrar nesse processo de validação, o que pode ser muito difícil conseguir para fazer esse protótipo. Às vezes eu preciso de um material que é muito específico, muito difícil de encontrar. E qual que é o tipo do protótipo? Como que a gente pode simular? Então, o tipo do protótipo é aquilo que eu falei para vocês. Que técnica de prototipagem que a gente vai utilizar? Encenação, protótipo de Lego, protótipo de interface, sei lá, várias coisas aqui que a gente tem. Tem prova de conceito, várias ideias que a gente pode fazer para testar um protótipo. Várias formas, vários tipos. E que ferramentas e recursos a gente vai precisar? Vou precisar de madeira, papelão, vou precisar de um designer, vou precisar de um desenvolvedor, e aí pode procurar o Paulo, vou precisar de um computador, vou precisar de peças de Lego, de pessoas. Então aqui você coloca todas as ferramentas e recursos que você vai precisar. E como que a gente vai ter feedbacks? Como que você vai aprender com esse protótipo? Não adianta você só construir o protótipo se ele não vai te dar aprendizados. Então, como que a gente captura novos aprendizados? Eu vou levar esse protótipo para as pessoas dentro do, sei lá, eu vou fazer um protótipo sobre a área da saúde, vou dentro de um hospital ali reservar uma sala, conversar com alguém ali para conseguir uma sala para testar com alguns pacientes, não sei. De acordo com o seu contexto, você vai dar um jeito de chegar até essas pessoas e que essas pessoas utilizem o seu protótipo e que você consiga medir se esse protótipo funciona ou não. A parte mais importante, ele precisa ser validável, né? Ele precisa ser que você consiga validar ou invalidar. Então você precisa descobrir que ele pode dar errado ou certo. E aqui a gente tem um exemplo eu vou passar bem rápido por causa do tempo, eu estou também falando bem rápido, então qualquer coisa me parem. Mas aqui é um case um case bem interessante, na verdade, da área da saúde, que a gente já até apresentou para o pessoal da FAMERP. Não é nosso, é um case de um artigo aqui que está disponível nesse site Sprint Stories aqui, feito por essa pessoa, pelo Max Engenius, acho que é na Suécia, alguma coisa assim. Eles tinham algumas suposições ali de como que eles conseguem ter certeza que não tem ninguém muito grave na sala de espera, como que eles conseguem reduzir o tempo de triagem na sala de espera e como que pode, de forma segura, fazer com que as pessoas se autoavaliam, como eles conseguem se medir a sua própria sinais vitais e essas coisas, fazer uma autoavaliação rápida de uma forma segura. Então, quais funções que precisavam ter nessa solução? A ideia era principalmente que as pessoas se autoavaliassem. Né? Então, a gente precisa de uma câmera especial que capturasse esses dados vitais, que conseguisse ajudar as pessoas a se analisarem. A gente precisava de um formulário com perguntas de triagem, que os pacientes respondam, por uma questão de fazer essa autoavaliação, né? Que sejam algumas perguntas rápidas que ele marque ali, que sejam assertivas. E sinalizar para o enfermeiro a fila de pacientes de acordo com essa prioridade, né, com o enfermeiro que está cuidando ali da triagem. Os requisitos principais que precisava ter.
capturar os sinais vitais do paciente, era uma coisa que precisa capturar, e precisava que fossem esses sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial e tudo mais, que era esses dados que precisavam ter. E também precisava evitar o contato físico, porque estava numa época de pandemia. Então, era por isso que era a alta avaliação, né? Para não ter que envolver outras pessoas. O tipo de protótipo era uma encenação física, utilizando um protótipo físico e um outro protótipo digital. Então, misturaram 3 tipos ali de protótipo. Então, que ferramentas eles usaram para esses protótipos? Usaram o Keynote e o PowerPoint para fazer o protótipo digital, da interface digital. Usaram a caixa de papelão e lâmpada para fazer o protótipo físico. E utilizaram 2 salas do hospital para fazer a encenação de algumas pessoas, e um computador para fazer o controle, e um tablet também para mostrar o PowerPoint, assim, para aparecer para as pessoas o PowerPoint que eles tinham criado da interface. E como que eles conseguiram esse feedback? Qual foi o roteiro deles, né? Então, tiveram 2 salas, uma sala era a base de controle, então uma pessoa ficava ali com o computador acompanhando, tinha câmeras, né, na sala, e tinha outra pessoa ali dentro com um fone de ouvido conversando com a pessoa da outra sala, era uma central de controle, e na outra sala, que estava o protótipo, era como se fosse uma sala de espera de um hospital, tinha uma pessoa ali, né, tomando nota e fazendo todas as observações, né, sem enviesar, né, sem participar, mas como observadora ali do teste. Aí o paciente entrava na sala, tinha a caixa de papelão ali que simulava o equipamento de análise de sinais vitais, o tabletzinho mostrando ali a interface dos sinais vitais, e aí tinha os passo a passo para o paciente fazer ali dentro. E aí aqui a gente tem algumas fotos, até o artigo original aqui que eu passo para vocês, sobre esse teste. Então aqui é o projeto, no momento que eles estavam criando, esse aqui é o slide do PowerPoint que eles fizeram, né? Isso aqui é tudo fingindo que está fazendo sinais vitais, mas não são sinais vitais reais. Então, eles fizeram um PowerPoint fingindo isso. Aqui é a caixa de papelão fingindo uma câmera, caixa de papelão com luz, né? Que era a câmera que captava, que fingia que captava os sinais vitais. Essa aqui era a sala de controle, que tinha uma TV, as câmeras da sala e tudo mais, para a pessoa acompanhar. É sempre importante gravar para você estudar com calma depois, às vezes só na hora é um pouco corrido demais para analisar. Então é bom ter essas gravações. E aqui era a sala do teste, né? Essa aqui é essa câmera aqui de cima, essa caixa de papelão, e aqui o tabletzinho mostrando os sinais vitais falsos, né? E aí a ideia era validar o processo, validar todo o serviço de avaliar se as perguntas estavam corretas, se a informação no gráfico ali estava correta, se o lugar que a pessoa ia estava correto. Então, era esse o objetivo de aprendizado ali. Tá, e esse foi um exemplo de protótipo. Mais tarde eu vou mostrar alguns exemplos de resultado de validação em experimentos. Como que eu estou de tempo aí, Lisela? Está tranquilo? Olha, são 11h20. É com você. Tá, eu vou dar uma acelerada que eu vou entrar agora em validação de fato, que eu estava falando de protótipo, agora a gente vai falar sobre validação experimento. Experimento é uma técnica de validação interessante para utilizar com o protótipo. Então, por que Rafael, que a gente precisa mesmo que o pessoal não consiga ficar ao vivo, né? Não sei como é que tá aí os participantes, mas vai ficar gravado. Então, assim, tranquilo. Perfeito, eu vou terminar então tudo, e aí a gente, qualquer coisa, fica na gravação. Joia, obrigado. Mas ainda tem Obrigado vocês gente aí pelo aqui, tempo. viu? Ainda tem gente aqui. Eu não tô vendo ninguém, eu tô vendo várias bolinhas aqui, DB, RL, R, não sei o quê, tô vendo só tô apresentando para várias bolinhas aqui. Mas as bolinhas estão aqui, viu? Fica firme. Então tá bom. Beleza. Tá, por que a gente precisa validar? Porque, gente, tipo, a gente falou muito sobre isso, mas é sempre importante retomar esse assunto, porque o óbvio precisa ser dito. Tudo que a gente teve de ideia é tudo baseado no nosso pensamento intuitivo. Então, tudo é nossa percepção. O que está na nossa cabeça é a nossa percepção sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente observou. Então, a nossa ideia é uma suposição baseada no contexto que ela precisa ser validada. Então, a gente viu o contexto, viu o problema, teve a ideia. Agora, a gente precisa voltar para o contexto para testar essa ideia. Então, foi nosso pensamento que criou essa ideia. Então, a gente precisa fazer se ela faz sentido no contexto. Porque muitas vezes não é a gente que vive o contexto,
E até se for a gente que vive o contexto, não é só a gente que vive esse contexto, que vive esse problema. Então a gente tem que entender se a nossa ideia vai resolver o problema dessas pessoas que vivem esse problema. E basicamente é isso. E nesse processo de validação, a gente vai num processo cíclico, que nem eu comentei. Então a gente tem insights todo momento, todo o contato que a gente tem com as pessoas, a gente aprende muita coisa. E a gente tem muita ideia. A ideia não é única, ela aparece várias ideias, é um turbilhão de ideias, que às vezes a gente não sabe nem o que priorizar primeiro. Então por isso que a gente tem que testar. São muitas ideias, muitas suposições, que tem muitas possibilidades de dar certo. Tem muitas possibilidades de dar errado? Tem, mas também tem muita possibilidade para dar certo. Então, por isso que a gente precisa testar. E ajuda, no final, a economizar tempo, dinheiro, trabalho e evita a frustração, com base em tudo isso que a gente explicou. E é por isso que a gente precisa falhar frequentemente e falhar rápido. É um turbilhão de ideias, mas o tempo corre. Então, quanto antes a gente começar a testar, quanto o máximo que a gente conseguir testar de ideia, melhor. E quanto menos a gente gastar, melhor. Então, testar rápido, testar barato. O rápido significa que não vai ser muito detalhado, então você não precisa colocar milhões de coisas. Você pode fazer de baixa fidelidade e em estágios iniciais. Você não precisa ter um MVP para você poder ir para validação. Vai para validação antes do MVP. É sempre muito importante. E o que é o experimento que eu comentei para vocês, né? Que é uma técnica de validação. Ele é um procedimento para você coletar a evidência para você validar ou invalidar uma hipótese. É um Canvas também, que é algo que a gente fez. Não só o Canvas é a ferramenta do método, né? Você utiliza esse Canvas para você ir a campo e fazer esse teste que a gente mostrou ali agora. Você junta o protótipo com o experimento, né? Alguns tipos de experimento que podem acontecer. Prova de conceito, que o objetivo é você mostrar a ideia, seja ela com o protótipo que for, e você ter feedbacks desse conceito. Você apresenta a ideia como um conceito, como uma explicação, como um protótipo, e você tem um feedback, você tem uma prova sobre as percepções das pessoas. Ele é mais aberto, você consegue percepções gerais dessas pessoas. Você vai lá e mostra e você tem feedbacks. Análise de dados de produtos existentes. Isso é principalmente se você já tem um produto que já existe ou alguma coisa que já tem dados para serem analisados. Você tem uma empresa que você quer inovar dentro da empresa, dentro do produto que já existe, você pode fazer uma análise através de um teste AB, por exemplo. Você pode, que é o esquema de baixo ali, que é o teste AB, ele vai te dar dados. Mas você também pode fazer análises de dados dentro da experiência do produto que você já tem. O fake door também é interessante para quando já é um produto existente. Na verdade, não, você consegue fazer com protótipos, desculpa. Mas é uma forma que você dá uma possibilidade de um caminho para a pessoa resolver o problema dela, mas que esse caminho não existe, basicamente. Por isso que é uma fake door. Então, o objetivo é você medir o interesse das pessoas na sua solução. É como se você colocasse um anúncio no Google falando de um determinado produto, mas esse produto não existe e você não vende, você não está vendendo esse produto, você só está falando dele e você quer saber quantas pessoas clicam no botão. Isso é uma fake door. Então, o objetivo é você entender se, beleza, o que eu pensei de produto, criei ali uma fake door, um anúncio falso. Jogo lá, e aí, quando as pessoas clicam, eu aviso para elas que é um experimento, claro, tem que ter transparência. Você fala, olha, esse produto aqui, você faz a comunicação, que é um teste, é um experimento. Se a pessoa tem interesse, você recolhe o e-mail dela para quando o produto já estiver disponível, você entre em contato. Então, essa é uma fake door, você mede o interesse. O teste de usabilidade é quando você já tem um protótipo de mais alta fidelidade e você quer entender se as pessoas estão usando da melhor maneira possível. Então você já sabe que está pelo caminho certo, que o problema de modo geral, a solução de modo geral resolve o problema, mas você quer entender se está resolvendo o problema da melhor maneira possível. Então você faz um teste de usabilidade. Você passa tarefas para a pessoa utilizar o seu artefato, né, que é seu protótipo, sua solução, né? E a pessoa utiliza a sua solução e te dá feedbacks, ou através dessas tarefas você descobre se a pessoa conseguiu fazer, se ela não conseguiu, quais os problemas durante a jornada para executar a tarefa. E a encenação também, ela funciona como você apresentar essa história, né? Então, é uma forma de você fazer esse experimento.
E aqui a gente tem o canvas do experimento, bem parecido com o canvas do protótipo, mas mudam os campos, são 8 campos agora. Por serem canvas, muita gente já está mais acostumada em preencher canvas, com model canvas e tudo mais. Então, é uma ferramenta bem fácil de ser utilizada, então utilizem bastante. O objetivo desse canvas é você se preparar também para o experimento, igual você se prepara para o protótipo. Com o canvas do protótipo, você não constrói o protótipo, mas você se prepara para construí-lo. O experimento é a mesma coisa, você se prepara para executá-lo, para conduzir esse experimento, e você, nesse experimento, pode utilizar o seu protótipo. Então, você utiliza antes, durante e depois da validação, porque você também anota seus resultados ali. E você também utiliza para definir as métricas, porque é muito importante que o experimento tenha métricas. Então, ele precisa de uma métrica de sucesso. Ele precisa te responder se funciona ou não. Ele precisa te dar um sinal positivo ou negativo. Então, tem que ser quantitativo nesse sentido. Mas também você vai ter outros aprendizados que não são quantitativos, também é muito importante. Então, a gente começa pelo tipo, que é o que a gente viu agora. Qual que é o formato desse experimento, como ele vai funcionar, qual técnica vai ser utilizada. Então, prova de conceito, teste AB, fake door, etc. Então, por exemplo, colocando fake door aqui. Os detalhes do experimento. Você explica como que vai ser a execução. Que nem eu falei aqui da fake door do teste de anúncio no Instagram. Você explica que você vai fazer um anúncio falso, vai jogar no Instagram, vai ter um botão para as pessoas clicarem lá, vai colocar um e-mail e você vai medir quantas pessoas se inscreveram para medir o interesse. E é isso, essa é a descrição. Qual que é a amostra? Então, quantas pessoas que você precisa que entrem, que executem o seu experimento, né? Então, você precisa, nesse momento é muito importante você entender sobre confiabilidade da sua pesquisa. Então, não adianta você chutar um número 1 de uma amostra e uma pessoa vai te dar a resposta porque não é uma amostra confiável. Então, você tem um cálculo para você executar, que até eu deixei um link aqui. É uma calculadora mesmo, vou até abrir aqui rapidinho. É uma calculadora de amostra do SurveyMonkey. Então, você vai colocar o tamanho da sua população. Então, pode ser uma estimativa, quantas pessoas no mercado você acredita que tem disponível para comprar a sua solução. Então, você não pega o mundo inteiro, porque o mundo inteiro também é muita coisa, você tem que fazer um recorte para ela ser confiável. O mundo inteiro fica muito abrangente. O Brasil inteiro também é muito abrangente. Pega um recorte baseado em, por exemplo, empresas que prestam determinado serviço, pessoas que fazem determinada coisa, e você tem essa estimativa de quantas pessoas existem nesse nicho, né, qual que é a sua população. E aí tem o grau de confiança da pesquisa, que geralmente é 95% por um padrão de mercado, mas às vezes você pode variar um pouco de acordo com as suas necessidades, às vezes é um nicho de mercado muito específico, então a sua confiabilidade tem que baixar um pouco para você conseguir atingir mais gente, para você conseguir ter um resultado factível. Então você tem esse trabalho. Aqui ele tem algumas dicasinhas de sugestão, né, para cada tópico. E a margem de erro também ela é um padrão de mercado meio que estabelecido de 5, mas também tem essa questão de que você pode variar de acordo com a sua necessidade. 5 para mais, 5 pontos para mais e 5 pontos para menos, igual a pesquisa de eleição. Essa é a margem de erro, 5 pontos percentuais para mais ou 5 pontos percentuais para menos. Então, você pega um espaço de 90 a 100, né? Então, se você colocar 95%. Então, essa é a margem de erro, basicamente. Então, se você tem uma população, vamos supor que eu tenho 5 mil pessoas que podem utilizar a minha solução. Uma confiança de 95, uma margem de erro de 5, eu preciso de testar com 355 pessoas. Lembra que o Paulo falou que testou com 100? Depende muito da sua população de amostra e também como o fato da entrevista, a técnica também influencia aqui. A entrevista é um processo muito demorado. Testar com muita gente é muito difícil. Então, às vezes, você diminui um pouco, você trabalha um pouco os números para ter uma amostra um pouco mais factível de ser realizada. Mas uma fake door, por exemplo, que é pelo Instagram, você consegue números muito maiores, muito mais fácil. Então, você consegue de uma amostra maior, tipo 355 pessoas, você conseguiria que clicassem no seu link no Instagram facilmente, né? Que vissem o seu post no Instagram facilmente. Então, você tem 5 mil pessoas, 357 pessoas precisariam utilizar a sua solução para ser uma amostra confiável. Voltando aqui para o nosso slide. Opa, voltei, spoiler. Spoiler de novo.
confiabilidade da amostra, né? Tamo Beleza? vendo, fica tranquilo. A métrica de sucesso. Como que você define a sua métrica de sucesso? Beleza, você definiu a amostra, que é quantas pessoas precisam utilizar, mas como eu vou saber se deu certo ou deu errado? Então, como você vai validar o seu experimento? Então, você vai selecionar, você vai, de acordo com a sua amostra, no seu processo, você tem que ter o critério de validação. Alguma coisa no seu experimento tem que ser o seu critério de validação. Se for um experimento, desculpa, se for uma entrevista, você pode fazer uma pergunta quantitativa, por exemplo, eu estou fazendo um experimento recentemente num projeto voltado para a educação também, que fala sobre uma plataforma, e a gente quer entender o quanto que a plataforma atende às necessidades das pessoas, a plataforma já existe. Então, nossa pergunta de métrica, nossa pergunta de critério é de 1 a 5, considerando 1 pouco e 5 muito, quanto você acredita que a plataforma atual atende às suas necessidades. E aí, depois, quando a gente tiver a nova versão, a gente vai fazer a mesma pergunta. Quanto você acredita que a nova versão atende às suas necessidades? E as pessoas respondem de 1 a 5. A gente precisa de uma média 4, basicamente, para entender que é válido quando a gente tiver o protótipo pronto, ou a métrica para o protótipo, né? Quanto de 1 a 5 o conceito, o protótipo, atende às suas necessidades. Se a gente tiver 4 para mais dentro da nossa amostra, ótimo, projeto validado. Se tiver menos, a gente vai, com base no experimento, nos aprendizados e nas observações, entender o porquê que deu errado, né? Então, no caso da Fake Door, a gente pode colocar como métrica de sucesso a quantidade de pessoas que se inscreveram no link. Então, se a gente tiver aqui da nossa amostra de 357 pessoas, sei lá, 75% inscreveram no link, ótimo, tá validado. Se menos que isso, porra, ponto de atenção, desculpa, falei palavrão, ponto de atenção, você tem que entender, tipo, com base nas suas observações, o porquê que deu errado, né? Tamo Então, junto. desculpa aí o palavrão. Tamo junto, fica tranquilo. E aqui a gente tem é que eu me empolgo muito. A gente tem a declaração de experimento, na verdade ela é só um framework para simplificar o Canvas, ela não necessariamente precisa ser preenchida, mas é bom preencher que é uma declaração que você vai lembrar dela sempre que você estiver fazendo seu teste e o porquê que você está fazendo isso, né? Então, acreditamos que fazer um teste no Instagram, uma fake door no Instagram, sobre determinado serviço, vai levar ao resultado de 75% das pessoas demonstrarem interesse dentro de 357 pessoas da amostra, dentro de 2 semanas de teste. Essa seria a minha declaração da Fake Door. Então, você coloca qual que é a ação que você está fazendo de testar, qual que é o resultado que você espera de métrica e quanto tempo você vai fazer o seu teste. Basicamente é isso. E aí, os 3 últimos passos, você vai colocar os seus resultados. Então, o que você conseguiu, que aí você anota as suas observações, que é muito importante que você tenha, além da sua conclusão, que é validado ou invalidado. Você tem o resultado disso e as suas observações. E os próximos passos, o que você vai fazer com isso? Você vai voltar e vai testar uma nova ideia porque essa foi invalidada, você vai alterar essa ideia, ou sua ideia foi validada, vai fazer alguns ajustes só ali e vai ir para o MVP. Então, esses são os próximos passos. E aí, aqui a gente tem um exemplo de Fake Door do Dropbox, que é um exemplo muito conhecido, que eles não fizeram um anúncio, mas eles fizeram uma página com um vídeo básico de demonstração de como o Dropbox funcionava. Então, eles explicaram como funcionava o conceito de nuvem, basicamente, de drive, né? Você tem arquivos, você compartilha. Hoje é muito comum, mas naquela época não era. Então, o conceito precisava ser validado se as pessoas iam utilizar a ideia de armazenamento em nuvem, né? Então, ele explicava que era compartilhado, você conseguia acessar em vários dispositivos, não ficava no seu computador, ficava num servidor em outro lugar, e aí você não perdia, porque era descentralizado, pipi, popopó. E aí, ele explica a tecnologia do Dropbox. A amostra deles, eu não tinha um número exato, mas ela foi direcionada a uma comunidade específica de early adopters. Eu acho, eu não tenho o número exato, eu tenho o número do resultado, só que tem ali embaixo. Mas era muita gente, eles criaram uma página e mandaram esse link, em vários fóruns e várias comunidades, para várias pessoas, por e-mail, acho que não tinha WhatsApp naquela época, mas de várias formas.
E a ideia era que a métrica de sucesso, eu também não tenho uma métrica de número específico, de qual era o breakpoint, né, qual era o objetivo deles, mas eles precisavam que determinada quantidade de pessoas dessa amostra se cadastrassem na lista de espera, demonstrassem interesse. Então, aqui tem a descrição. Acreditamos que um vídeo básico, declaração simples de como a tecnologia funciona, levará as pessoas a se cadastrarem na lista de espera em alguns dias. Também não tem um prazo, desculpa, mas não estava muito detalhado. Só que eles deixaram alguns meses, algumas semanas, se eu não me engano. E aí eu tenho o número do resultado, que a lista de espera beta na verdade não foram aqui tem, na verdade, o período, foi alguns dias mesmo, não sei a quantidade de dias, porque tem eles comentando que foi de 5 mil pessoas para 75 mil pessoas em uma noite de interesse. Então eles viram, tipo, pô, tá muito bom, a galera tá muito interessada nisso, então tá, tipo, validado pra caramba, muito validado. E aí eles tinham feedbacks, também tinha um lugar para colocar mensagens, eles perguntavam para as pessoas também. E aí, com base nos feedbacks, eles iam aprimorando a solução, mas eles sabiam que eles estavam indo pelo caminho certo. Só com a apresentação do conceito. Eles não tinham o Dropbox desenvolvido. Eles apresentaram como a tecnologia funcionava através de um vídeo com uma animação, assim, desenhos mesmo. Não era nem o protótipo do Dropbox, a interface. Era a explicação da tecnologia. E aí eles avançaram para os próximos passos de construção do MVP. Eu tinha mais um exemplo aqui, mas ele é muito mais do mesmo, então eu não vou falar especificamente sobre isso. Então eu vou abrir, como a gente já passou das 11h37, eu queria abrir para dúvidas. Quem tiver interesse em comentar alguma coisa aí, fica à vontade, por favor, arregama sua mãozinha, estou à disposição. That's all, folks. Tem meus contatos aqui, quem quiser entrar em contato, no QR Code lá em cima também. A Liseila mandará o conteúdo para vocês. E obrigado a todos aí por ficarem até mais tarde e tudo mais. Muito obrigado. Foi ótimo, Rafael. Parabéns aí. Muito boa, muito esclarecedora a apresentação. Pessoal, quem quiser falar, fica à vontade. Tem ainda 10 pessoas aqui na sala ao vivo. Quem tiver sem microfone e quiser mandar pergunta pelo nosso grupo, eu transmito aqui para o Rafael, pelo grupo do WhatsApp, tá? Perfeito, pode mandar. Obrigado. Você disponibilizar esse material para nós? Você manda para mim? Claro, pô. Só se pedir com jeitinho. Só se pedir com jeitinho, mas mando sim, fica tranquilo. Legal. Qualquer dúvida também podem contar comigo. Se precisarem de ajuda com alguma dessas etapas aí, também estou à disposição. Nós vamos precisar, fica tranquilo. A Nívia levantou a mão. Nívia, fica à vontade, pode perguntar. Pessoal, bom dia. Bom dia. Gostaria de primeiro parabenizar todos, os 3 palestrantes. Não vou lembrar de todos os nomes. Como para mim isso está sendo um mundo muito novo, gostaria de saber, né, não só do Rafael, mas dos outros também, materiais para que a gente possa entender, compreender. Inclusive, né, gostaria também de fazer uma pergunta para o Rafael. Quando você apresentou os exemplos, né, de validações, particularmente existe em cada um deles, às vezes, uma similaridade com determinado serviço, sei lá, área da saúde, área de informática. Como, né, eu disse, estou muito nova nesse assunto, então eu fiquei com essa dúvida, né? Não sei até se é uma dúvida que faz sentido. Tá, só para eu entender melhor a sua dúvida, se tem similaridades entre as ferramentas ou entre as soluções, as ideias, assim? Explica um pouquinho melhor, por favor. De princípio, assim, o que eu pensei você acha que deu 5 ou 6 exemplos, agora não me recordo a quantidade. Existe entre eles, assim, olha, essa validação, né, ela é mais voltada, ela é mais específica para uma área, ela dá mais certo para determinados assuntos. Minha dúvida é essa. Perfeito. Eu vou responder o primeiro tópico também, que eu acho bem interessante, pertinente, sobre materiais.
que eu tenho uma indicação muito boa, que é a base do meu material de estudo, assim, basicamente, que é o material de Design Thinking. Tem um livro chamado Design Thinking, que é escrito pelo Tim Brown. Eu posso mandar o nome certinho para a Lisígila compartilhar para vocês depois, mas ele é o estudo principal sobre design e inovação, assim, que eu acho que é o que eu mais utilizo como base, que ele conta todo o processo de você começar desde a descoberta da ideia até a validação. Então, toda essa etapa de você entender uma ideia, elaborar ela, desenvolver ela mais e você validar a ideia. Então, esse material é muito bom. Posso pensar depois em mais alguns e mandar para a Liseina também. Mas esse Design Thinking, tudo sobre Design Thinking é uma metodologia em si que é muito boa de ser estudada. Especificamente o livro do Tim Brown conta bem em detalhes como fazer esse processo de uma maneira bem prática e também com muitos exemplos práticos, não só de tecnologia, mas de serviços, até serviço de aeroporto, e ele dá exemplo de várias coisas de saúde e tudo mais. Super indico. E sobre a sua pergunta sobre as indicações de ferramentas e similaridades, né, em qual mais indicado e tudo mais, eu não acredito que a área específica que você está estudando, eu não acho que ela influencia diretamente na escolha do método. Claro que tem as suas influências indiretas, mas eu acho que para você escolher o seu método, ali, qual a ferramenta que você vai utilizar, vai muito mais do formato da sua solução do que com a área que você está lidando. Então, para qual caminho, é muito pelo caminho que você quer seguir. Então, se a sua solução, se a sua ideia em si é sobre uma plataforma de software, é mais viável você testar através de uma validação com uma interface, porque você vai tornar tudo um pouco mais visual, como se fosse a tela do software e tudo mais. Não que as outras validações não funcionem. Acho que, tipo assim, é muito do qual que você tem mais afinidade, qual que você se identifica e qual que você entendeu mais, e você está mais acostumado a aplicar, e qual se encaixa mais ao contexto da sua solução. Então, todas elas você consegue fazer uma validação de software com uma encenação também, simulando o processo da pessoa utilizando. Vai ser um pouco mais difícil, porque é esse exercício que a gente estava falando de imaginação, de fingir, né? O protótipo, a simulação é um fingimento, você está fazendo um exercício de imaginação ali. Então é muito mais fácil você imaginar um software com uma imagem e uma tela do que com uma encenação, com uma história. Então, às vezes, se você vai... Aí, por exemplo, se você vai trabalhar como esse exemplo que eu falei do livro do Tim Brown, que é eles queriam entender e fazer uma validação sobre um novo processo para revistar as pessoas no aeroporto sem deixar elas desconfortáveis e sem diminuir a segurança das pessoas. Né? Então, esse era o desafio, né? Esse era o objetivo deles, e a ideia da solução era um processo. Então, eles não tinham como fazer uma interface, porque não era relacionado a isso. A solução era muito mais difícil. Claro que poderia ter, às vezes, uma interface de um software para o raio-x do processo? Poderia. Mas talvez o mais indicado ali seria a encenação, porque você é um processo que envolve muitas pessoas, que é um processo que acontece em um ambiente grande, com várias etapas. Primeiro você coloca as coisas na caixa, depois você passa num detector de metais. Então, se você encenando isso, você encenando, a pessoa está com alguma coisa, vai fazer uma revista pessoal. Então, isso a encenação ajudaria muito mais você a ter mais aprendizado sobre isso. Entendeu? Então, acho que vai muito mais, a conclusão é essa, vai muito mais do que caminho você quer seguir com a sua solução, que você tem em mãos ali, e a ferramenta que você tem mais afinidade, que você se sente mais à vontade também para executar. Rafael, tem uma história antiga, né? A Liz e eu já estamos numa fase que a gente só conta história antiga. Que não foi criada. Que o Paulo, ele sempre se ferra e me ferra junto, né?
que não foi criado com esse intuito, mas acho que foi um processo, talvez um dos primeiros de validação. Foi um escritor argentino, conhecido, Jorge Luis Borges, que ele, ao invés de escrever um livro, ele usou um pseudônimo e escreveu uma crítica ao livro. Um livro que ele não tinha escrito. E isso num caderno literário publicado gerou um grande confusão em torno desse livro, né? Das pessoas comentando, querendo ler, etc. Acabou servindo para observar que havia uma demanda por um livro do tipo, só que ele acabou não escrevendo o livro. Mas foi um teste interessante. Foi um aprendizado, né? Foi um Foi um aprendizado. aprendizado. E essa Perfeito. simulação ela é importante em todos os setores e como você disse, né? Onde vai ser colocado? Depende. Por exemplo, numa revista literária, se a ideia é entender a percepção das pessoas sobre o assunto. Se é para um grande público, Instagram. Tem todo o contexto do seu público, né? Onde o seu público está, o que seu público usa, onde você encontra. Você tem que encontrar a forma de se conectar e chegar até o seu público, né? Com esse protótipo, com esse experimento. Então, acho que essa ideia é brilhante. Acho que tem tudo a ver com o exemplo de fake door aí que a gente citou. Foi uma fake door não necessariamente diretamente, mas quando ele fez isso, ele tinha o intuito de testar alguma coisa, de fingir que o livro existe, que é a ideia de experimentação. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui o nosso... Acho que o povo tá com fome. Já. Daqui a pouco começa o carnaval já aqui em Florianópolis. Pô. É verdade, Floripa é uma ótima cidade. Nossa, adoro Florianópolis. Eu queria poder passar o carnaval em Floripa, mas esse ano não vai dar. Bom, o pessoal já está indo já pro carnaval já. Eu gostaria muito. Bom, gente, muito obrigado aí. Rafael, muitíssimo obrigado. Assim que você tiver com o PDF, manda que eu já disponibilizo para o pessoal. Eu já avisei no grupo, os outros 2 slides, conjuntos de slides já estão na plataforma. E até segunda-feira, eu também descanso. Na segunda-feira eu coloco os vídeos, porque eu tenho que editar antes de colocar, tá bom? Perfeito. Muitíssimo obrigado mais uma Obrigada, vez. Rafa. Obrigadão. Tamo viu? junto. Obrigadão, gente. Obrigadão. Despedida dos pets aí. A minha foi retirada daqui, era um pouco grande para ficar no colo. Desespero. Tava esse aqui aqui é meu até ainda há xodó. pouco. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Fique com gente. Deus. Obrigadão aí. Obrigada, Tchau, Rafael. tchau. Obrigadão Tchau, mesmo. tchau. Beijo. Fiquem com Obrigado, Deus. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom fim de semana Pra para você todos. também. Paulo, Tchau, muito obrigada. Tchau, Liz. Obrigado, pessoal. Eu Maria vou sair, Eduarda. porque senão esse trem vai me dar um treco aqui. Eu vou fechar aqui para encerrar a gravação. Tá bom. Tchauzão. Tchau.